Olha, tem um outro assassinato aqui pra gente falar agora do ex-Beatle John Lennon. Em dezembro de Morreu? 1980. Não morreu. Ele matou. Só Não matou. morreu, não. Mas ele foi assassinado, João Pinheiro, pelas mãos do americano Mark Chapman. Paulinha, tanta água já passou debaixo dessa ponte. 40 Essa história ainda produz alguma novidade? Sim, porque de tempos em tempos, esse homem que foi condenado à prisão perpétua, ele pleiteia ali o benefício da liberdade condicional. Então ele vai, né, à frente ali das pessoas que podem tomar essa decisão e diz coisas a respeito desse crime que ele cometeu. Para quem não se lembra, o Mark Chapman, ele esperou em frente ao apartamento do John Lennon em Nova York para que ele descesse, pediu o autógrafo e depois disparou 4 tiros no peito de John Lennon. Foram tiros fatais. John Lennon veio a falecer. Então agora, aos 65 anos, foi a 11ª vez que o Chapman foi lá para pedir a liberdade condicional. E aí ele disse o seguinte, que ele gostaria de receber o benefício para levar a palavra do Senhor às pessoas, né? E ele falou um pouco sobre a motivação para cometer esse crime. Ele disse assim: eu sabia que era errado e fiz isso pela glória. Uma palavra apenas, glória, é isso. É que ele era famoso, extremamente famoso, por isso ele estava no topo da lista. Quero acrescentar e enfatizar que foi um ato extremamente egoísta. Sinto muito pela dor que causei a ela. Aí ele se refere à esposa, Yoko Ono. Eu penso nisso o tempo todo. E ele falou mais, se dirigindo a Yoko. Ele disse assim: eu só quero que ela saiba que ela conhece o marido como ninguém e conhece o tipo de homem que ele era. Eu não sabia. Eu apenas julguei por um livro e o matei. Ele estava em um livro, ele estava extremamente famoso. Não matei por causa do seu caráter ou do tipo de homem que ele era. Ele era um homem de família, ele era um ícone, ele era alguém que falava de coisas das quais agora podemos falar e isso é ótimo. E aí ele até abordou a questão da pena de morte, que foi abolida em Nova York em 2007, mas ele disse o seguinte: eu mereço 0, nada. Na época, eu merecia a pena de morte. Quando você intencionalmente trama o assassinato de alguém e sabe que é errado e o faz por si mesmo, isso é pena de morte, na minha opinião. Bom, o pedido de liberdade condicional foi negado, mais uma vez, e a próxima tentativa poderá acontecer em 2022. E aí, gente, o que vocês acham dessa fala desse vagabundo? Não sei qual que é o adjetivo para um cara desse, né? Joel, por favor. Pela fala dele, me parece meio grandiloquente, meio autorreferencial. Ele tá se explicando, falando de si até hoje, e parece uma coisa meio egomaníaca ali. Mas eu realmente não conheço de perto o caso. Imagino que quem esteja analisando o condicional dele saiba e tenha feito um juízo baseado nas evidências e no que ele tem mostrado acerca dele. Será que realmente houve uma mudança ali? Será que ele tem condições mentais de estar livre? São questões que têm que ser levantadas. Um ponto. Eu não sou contra a existência de liberdade condicional para pessoas que cometeram crimes graves, passado muito tempo, se elas tiverem mudado, se arrependido e demonstrado realmente arrependimento e mudança real. Não é o fato da vítima ter sido um grande artista, uma pessoa muito famosa, que deveria inviabilizar isso. Agora, pelas palavras dele, eu sinceramente não me convenço, não. Parece as palavras aí de um sociopata que se dá ares também de profunda importância e grandeza e que só pensa em si mesmo, tentando se safar com mostras ostensivas de arrependimento. Oh, nossa, Yoko, você conhecia ele muito bem. Quem é esse sujeito para sequer ter qualquer opinião sobre se Yoko conhecia ou não um homem? Então me parece que aí é mais um sociopata tentando usar um discurso que ele acha que vai salvar, mas o Joel, não conseguiu. Bem curtinho, a favor ou contra da pena de morte, você? Sou contra, mas também não é que eu sou contra, assim, se quiserem mesmo, para casos tem muita evidência ou para reincidente, eu não vou ser aqui o cara que vai ficar me acorrentando na prisão para tentar salvar algum condenado. Mas, no geral, sou contra, acho que ela erra às vezes, isso é gravíssimo, você matar um inocente, e acredito na possibilidade também da pessoa se regenerar. E você, Adriles? Sou contra porque eu acho pouco.
Eu acho pouco a pessoa morrer. Eu acho ótimo esse sujeito, esse sociopata, esse psicopata ficar e ter passado 40 anos na cadeia. Sou contra também a pessoa ser sustentada pelo Estado. Se a pessoa perde a liberdade, ela tem que fazer trabalhos forçados para sustentar a sua própria existência na cadeia. Agora, deixa eu filosofar um pouquinho sobre esse assunto. Admiração ou paixão contrariada, ou uma admiração por alguém que lhe dá completa indiferença. No caso, nem era culpa do John Lennon. John Lennon sequer conhecia esse psicopata. Ou seja, a pessoa projeta no outro sentimento que o outro não tem. Ela pode se transformar em ressentimento. Por exemplo, eu amo alguém, eu admiro alguém, eu acho que essa pessoa não me corresponde à altura, e aí eu crio... Isso acontece em todas as pessoas, não é só psicopata. Eu crio um sentimento inadvertido de ressentimento em relação à pessoa. E eu passo a ficar com uma certa raiva. A pessoa que tem consciência de si, ela percebe que aquele sentimento não é justo nem moral. Eu amo uma mulher, ela não me dá bola. É culpa dela? Não. É uma escolha dela. Aí eu passo a ficar com um sentimento ruim, de inveja, de raiva, de ressentimento. Só que o que distingue as pessoas que têm essa consciência moral, que esse ressentimento é uma coisa ruim, do desejo contrariado ou da admiração contrariada, que é a inveja que o Mark Chapman falou que tinha do John Lennon, percebe que essa é uma coisa, enfim, natural sua, mas ela que não tem justificativa moral ou plausível. Agora, o mau caráter, o sociopata, o psicopata, ele arruma uma maneira de justificar esse ressentimento pela inveja ou pela admiração contrariada e paixão contrariada, ao ponto de culpar a pessoa que não lhe deu a suficiente bola que ela acha que merecia, ou o próprio mundo. Daí nascem monstros, como o próprio Adolf Hitler, que culpou os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra e quase que exterminou um povo. E daí nascem sociopatas, psicopatas, como o Mark Chapman, que megalomaniacamente até hoje justifica, em termos grandiloquentes, o assassinato vil, covarde, ressentido e invejoso de um homem que nada lhe fez. Queridos, o Joel citou aqui a disputa entre Caetano e Chico Buarque. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de todos, bem curtinho. Quem que vocês preferem mais, Beatles ou Rolling Stones? Vini? Beatles. Beatles. Paulinha? Também, Beatles. Beatles. Joel? Do ponto de vista artístico, a importância dos Beatles é incomparável, mas o som que mexe mais, que eu gosto mais, é o Rolling Stones. Tá e errado. dentro dos Beatles, eu sou George, hein? Não, você vê que o Joel tá meio adriles. Você é Ringo, então. Tem um Só negócio, o cara Beatles já ou fala Rolling o Stones? favorito da banda. Não, eu sou George Harrison. Meu favorito é o George Harrison. Paul McCartney era melhor. E você, Adrilho Jorge, Beatles ou Não, primeiro eu Rolling vou fazer outra distinção. Entre Chico Buarque e Caetano, eu sou Chico disparado. Chico é maravilhoso, Perfeito, é mas a imbecil. pergunta não foi Entre essa, né? Beatles e Rolling Stones, é evidente que eu sou... Os Beatles não era só uma banda de eu rock. Ele incorporou até Johann Sebastian Bach, música erudita, romântica, pop, rock. Essa simbiose, Indiana. esse caldo de Tem influências mistura... interessantes no Rolling Esse Stones caldo de também. mistura e esses três grandes talentos, coitado do Ringo que tava sobrando. Não, O eu John, também o acho. Paul e o George Harrison formaram a maior banda pop da história, que vai além do pop, é maravilhoso, Concordo. é Beatles, sem nenhuma dúvida. Olha aí, João Pinheiro, deu 4-1. Nessa você... O Joel só tô perdeu acostumado. hoje. Perdeu. Zé Eu tô Maria, acostumado a defender a verdade sozinho. minoria total. Infelizmente, nessa você não poderá fazer caretas aqui para nós quatro. Perdedor.